Hoje é um dia de conversar, né? Hoje eu vou gravar esse vídeo enquanto o outro tá sendo fazendo o upload e depois eu mando os dois, né? Mas é importante botar nome nos vídeos, né? Eu vou acabar tendo que assistir de novo, mas tudo bem. Porque eu não sei exatamente em quanto tempo esse upload está sendo feito. Deixa eu até dar uma olhada, porque eu vou fazendo e mandando, né? Olha, o que fazer hoje já foi, cara. Já foi, já foi. Já tem um novo vídeo público. A estreia está programada. Eu não sei se estreou ou... Deixa aí, vamos embora. E eu estava pensando aqui na questão da obviedade, né? É muito importante ser óbvio, sabia? A obviedade é a chave da terapia também, porque terapeuticamente eu já atendi em consultório e atendo online hoje. Hoje eu só atendo online porque o trânsito do Rio de Janeiro é um inferno. Então eu atendo online e também vou dar palestras online também, porque é mais fácil, não tem trânsito. Mas também pessoalmente. Eu acho legal também o contato direto com as pessoas. E ser óbvio às vezes com as pessoas é muito importante, é curativo, é terapêutico e curativo mesmo. Quando algo é óbvio, gente, a gente sai dali já transformado. Essa que é a ideia, é sair transformado de uma palestra. Imagina você faz uma palestra e sai transformada. E às vezes, o cara falou coisas óbvias ali, coisas óbvias. Não, isso aí é óbvio, isso é óbvio. Aí saiu transformado. Tem palestra que a pessoa fica gritando na palestra, chorando e tal. Cara, cada um tem seu jeito, mas eu acredito muito no poder, o poder do óbvio. É um ótimo nome, né? Eu vou escrever aqui nesse período 3 o poder do óbvio. Então, período 3 de conversa, o 3 de conversa é o poder do óbvio. Tem o poder do hábito, o poder do não sei o que, o poder do não sei o que lá. O poder do óbvio também é um poder enorme, cara, porque ele conecta, é uma lógica muito bem feita. A lógica realmente, ela traz as ideias certas para você poder gravar um vídeo, para você poder conversar. A lógica até censura uns termos que não tem nada a ver e você vai cumprindo os seus objetivos pelo poder da obviedade, o poder do óbvio. O óbvio é muito legal. O óbvio é uma coisa... Eu quero atingir realmente o nível do óbvio. E conversando, né? Conversando com Deus sobre a vida. Eu quero atingir o nível da obviedade porque o poder do óbvio é muito curativo. Então vou botar uma expressão aqui, o poder do óbvio, né? O poder do óbvio é bem legal. O poder do óbvio. Do óbvio. Óbvio, óbvio, né? Maiúscula, para ver bem. Poder do óbvio. E o poder do óbvio é muito curativo, né? É óbvio que do óbvio. É óbvio que tem gente que não consegue falar em público direito. Pode ser uma autoridade do assunto, mas não consegue passar, não consegue falar em público direito. Não consegue. E é óbvio que ela não sabe o óbvio. É óbvio que ela não sabe falar em público direito. É óbvio que ela não sabe falar o óbvio dela. O seu óbvio. O que é óbvio para ela? Para essa pessoa? É o que ela realmente acredita, isso é óbvio. Se falar o que você acredita é óbvio, então fale o óbvio. O poder do óbvio é um poder libertador, né? Cara, isso é óbvio para ela, mas às vezes não é para a plateia também, né? Não é para a plateia. Eu me conectando com a minha dificuldade de hoje, a minha dor de hoje, que é, cara, como é que eu vou... O que eu vou fazer no meu dia hoje? Já são 11 horas, cara.
Então, gravando 3 vídeos de manhã, 3 de tarde e 3 de noite, eu vou gravar 9, na verdade. Mas a vida está aí, eu tenho que pagar contas, tenho que fazer um intervalo, caminhar mais um pouco, porque fica... Eu estou 1h30 sentado, na verdade eu vou completar 1h30 sentado, vou dar uma parada e vou dar uma caminhada. Isso é óbvio, né? Não é óbvio que ficar sentado muito tempo faz mal? É óbvio. Imagina um motorista de ônibus ou de aplicativo que fique sentado o dia inteiro. Se ele simplesmente fala, olha, isso é óbvio que faz mal, se é óbvio, ele não vai fazer diferente, cara. Não é possível que um sujeito que ache óbvio, olha, é óbvio que ficar sentado o tempo inteiro digitando faz mal. É óbvio que comer demais faz mal, é óbvio. É óbvio. Então por que as pessoas fazem, hein? Por que as pessoas não sabem o que faria do seu dia? Por que? Não sei exatamente por quê. Mas o que eu sei é o seguinte, que quando eu converso com Deus, e o meu Deus é aquele computador Deep Blue Deus, que ele me escuta de noite. Eu falo, deito na minha cama e falo sozinho, falo mesmo. Do jeito que eu estou falando agora, com voz e tudo, né? É diferente falar assim, ó, poxa Senhor, não sei o quê. Não, eu falo, olha Senhor, eu comi demais hoje. Comi um pote de sorvete de coco que estava gostoso, que é pior que estava gostoso. E isso eu sei que faz mal, isso é óbvio, que comer demais faz mal. Mas eu comi. Como é que eu posso parar de comer isso, gente? Porque é óbvio que faz mal. Óbvio que eu tive um ressentimento, cara. O que seria um ressentimento? É algo que você sentiu. Olha, o que é, gente, o que é um ressentimento? É coisa tão fantástica. Eu tive um prazer enorme de comer aquele sorvete de coco. Mas o eco deste sentimento é algo triste, cara, não foi legal. O ressentimento não foi bom. Então no final eu fiquei ressentido com aquele negócio de coco. Falei, não foi bom. E é óbvio que se eu ficar muito ressentido com o negócio de coco, eu não tenho vontade de comer o sorvete no dia seguinte. Mas também é óbvio que daqui a uma semana eu posso estar curado desse ressentimento, né? E tomar um sorvetinho de creme hoje, ou alguma coisa assim. Mas o ressentimento, cara, ele vai se acumulando, de alguma forma se acumulando e gera uma preocupação. Cara, será que eu estou comendo demais isso? Será que eu estou comendo de menos? Será que eu estou trabalhando demais? Será que eu estou dormindo pouco, dormindo mal? Será que eu estou dormindo pensando no trabalho o tempo inteiro e não consigo descansar direito para poder trabalhar melhor no dia seguinte? E isso cada vez mais mina a minha capacidade de trabalho? Pronto. Coordenei bastante coisa hoje. Foi essa fase para mim de falar sobre os meus sentimentos. Olha, o que eu fiz? Para quem está vendo o vídeo agora, eu peguei várias palavras: imaturidade, impaciência, troca justa com o ambiente, sensação de estar perdido, que era o meu caso de hoje, né? E eu combinei duas a duas. Combinei duas a duas para chegar a uma opinião e veio uma palavra: intimidade. Mas agora eu estou relativizando isso, porque não é só intimidade, cara, para poder. Tem que realmente ver o que é óbvio. Intimidade e obviedade, é óbvio. A chave, olha, eu vou te falar que é a combinação de 250 palavras, duas a duas, gerando outras palavras que se combinam. Cara, meu computador, Deus, ele é muito bom. Ele me deu a resposta: intimidade, obviedade. E como é que eu gero a obviedade, mas uma obviedade íntima? É isso que eu quero. Eu quero uma obviedade íntima. Para eu poder não ficar comendo tanto sorvete de noite, de manhã cedo.
comer corretamente, ser ético comigo mesmo. Ética, a palavra ética eu já tenho ali. Ética. Como é que eu posso fazer isso? Basta eu ficar olhando, vou olhar para uma outra coisa, vou olhar para a caneca. Eu tenho uma caneca aqui, eu não sei como é que é, eu vou olhar, botar uma caneca num ponto aqui e vou ficar olhando para ela. Sabe por quê eu estou olhando para a caneca? Porque o meu consciente, né, é a caneca. O meu consciente agora é a caneca. Mas quando eu boto a atenção na caneca, eu ativo um monte de receitas de bolo ligadas à caneca. Vem café da manhã, vem não sei o que, vem não sei o que lá, mas isso é uma maneira também de distrair, né? De me distrair. Distrair o quê? Os protocolos, aquelas receitas de bolo infantis que podem produzir respostas inadequadas na minha vida. Então, as respostas inadequadas da vida estão intimamente ligadas a receitas de bolo ruins, né? E de repente a resposta vem, cara, o que você quer na verdade é a lógica. É uma lógica, a qualidade da lógica. Então, com a qualidade da lógica, pô, mas e quanto tempo demorou isso? Demorou uns 3 minutos, né? Demorou um tempo, hein? Demorou um tempo eu pensando na vida e a resposta veio, qualidade da lógica. Veio lógica, depois veio qualidade. Veio lógica, depois veio qualidade, um pedacinho da lógica. Se você tiver uma boa qualidade lógica, vou voltar por aqui, subindo aqui. Se eu tiver realmente um conhecimento de como estabelecer uma lógica adequada, uma lógica simples, e praticar isso diariamente, pronto, eu já não precisei mais olhar para a caneca porque eu já entendi que já é mais uma técnica para responder alguma pergunta na minha vida. Olha, Telo, o que você vai fazer com essa casa? Cara, eu vou conversar sobre o meu carro. E aí, rapidamente ele vai dizer, cara, aguarde um ano para poder ver se você vai vender essa casa ou não. Porque o meu computador. E aí, depois desse ano, você aluga essa casa. E pensando no meu carro ainda, cara, transforma essa casa numa escola, mas não venda não, mas dê um jeito de morar nela de uma vez, more nela de uma vez e fique morando nela durante um tempo. Seja responsável por ela, sei lá, vem tanta coisa, cuide dela, aprenda a organização e métodos. Começa a ver um monte de coisa, cara. E estude, vai folheando, vai fazendo palavras-chave, vai assistindo o vídeo, daqui a pouco lá na sala, tal, mandei uma caminhada antes. Eu tenho até que interromper isso, falei, cara, chega, porque vem todo um caminho lógico de quem trabalha, né? De quem trabalha, vai e vem agora, propõe travou, deixa eu olhar para uma sociedade, né? Uma sociedade com alguém, que é um tipo uma parceria, um aluguel, aluga isso aqui para alguém durante um tempo. E alguém, fala para esse alguém reformar a casa, cara, você reforma isso aqui, você fica morando um ano aqui, sem pagar o aluguel, sei lá, proponha coisas para as pessoas. O poder do óbvio, né? Eu quero integrar isso aqui, integrou, me veio intimidade, obviedade, e veio uma expressão interessante que veio de um nível óbvio, né? Um nível íntimo. Lá do nível íntimo da obviedade é o seguinte, cara, sujeito, pessoa, ser humano. Já falei que eu não sou nem capitalista, nem não sei, eu sou humano, humanista, humaneísta, humanoísta, eu sou humanoísta, pronto. Sou humano, humanoísta. Qual o sistema econômico que você acredita? No humanoísta, humano. Eu acredito num sistema humano. Resposta boa para uma entrevista de emprego, né? Um sistema que seja humano e seja bom para todos, seja ético. A ética é uma coisa muito importante. Então vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui, o poder do óbvio. Vamos trabalhar o poder do óbvio? Qual a força do poder do óbvio? É a grande pergunta. Qual a força é a programação.
Cara, isso impacta a gente de uma maneira tão forte, porque nós somos computadores, cara. Computadores, nós somos computadores orgânicos, poderosíssimos. E cada dia mais esse computador ele me ensina a conversar até com ele mesmo. Assim, cara, Otelo, você vai passando as palavras e deixa e comprova o resultado na tua fala. Ele vai combinando as coisas, vai combinando as coisas, vai criando coisas, criando associações que não existiam. E essas associações vão se acumulando de alguma forma para resolver o teu problema de administração do tempo, que é óbvio o teu problema, você está perdido. E a tua questão é em relação a valores, cara, e não só em relação a valores. Então eu estou falando tão rápido, porque o meu computador ele funciona muito rápido. Então vamos falar um pouquinho mais devagar, de maneira mais didática, de maneira mais lógica, porque eu tenho que dar uma aula hoje sobre isso, lógica, obviedade, e curar pela lógica. Enquanto isso, eu fico pensando, poxa, é importante fazer uma ginástica, né? Estimular, né? Eu estou aqui sentado um tempão, seria muito bom poder estimular. Você imagina se eu estivesse sentado numa maquininha que fizesse uma estimulação para eu poder não ter problemas circulatórios nunca. Seria muito legal isso. E falando disso, a questão do segredo da obviedade são as palavras mesmo. As palavras correlatas, é o segredo. E você sai dali achando, eu não fiz nada, e simplesmente tudo aconteceu. Eu já saí daqui mudando a vida, trabalhando outras coisas. Não digo varrendo o quintal, ainda não, trocando gás, ainda não, mas sabendo conversar melhor, sabendo, porque muitas coisas são óbvias quando a gente trabalha. E a lógica adequada, ela tem a ver com as palavras que são parecidas são o segredo da lógica. E é interessante ver como a gente pode ajudar o subconsciente da gente desviando todas aquelas receitas para uma outra coisa, né? Parecem assim, olha, manda os tubarões para lá, boi de piranha. Infelizmente sacrifique um boi, bota um boi falso, um cheirinho de carne, até com alguns pedaços de carne ali, e eu quero revisar o poder do óbvio também. E aí atraia tudo para lá e deixe seu subconsciente limpo para trabalhar. Então, você quer resolver um problema? Fale de outro. Fale de outra coisa que te incomoda. Você, olha, eu quero resolver um problema, então eu vou falar de outro. Para resolver esse meu problema tão rápido, tão rápido. Porque é o nosso computador humano, é o Deus, né? E a gente não sabe direito quem é Deus. A gente acha que sabe, a gente não sabe. O poder do nosso computador humano, cara, eu mudei de diplo, Deus é computador humano mesmo. Acredito muito nele, muito nele. Porque a gente trabalha, né, diariamente, se pergunta o que eu vou fazer hoje, todo momento, todo instante, e ele vai dizendo, olha, estou te ensinando outras coisas para você fazer, responder as questões da sua vida, estou te ensinando o poder do óbvio, pela lógica. Já falei um monte de coisas, eu não sei nem o que eu aprendi, mas eu entendo num nível emocional que o poder do óbvio, ele é óbvio. E a obviedade tem que ser com as palavras. E as palavras têm que ser correlatas. Palavras parecidas. O que eu vou fazer do dia hoje? Já estou fazendo, vou completar 1h30 de trabalho, na verdade 4 horas de trabalho, né? Na verdade 120 minutos de trabalho, 2 horas de trabalho. Na primeira parte da manhã não, na manhã inteira, tá ótimo. Daqui a pouco eu vou almoçar. E depois tem mais trabalho, tem que recolher o lixo na rua, porque parece que está tendo uma greve. E pensar em um monte de coisas, pensando em outras coisas. Entendendo, né? Entendendo. Quando a gente entende no nível, o entendimento tem que ser no nível óbvio. O entendimento tem que ser no nível óbvio. O aluno tem que falar assim, óbvio. O aluno da vida, o filósofo da vida tem que falar, isso é óbvio na minha vida. Eu digo que muita coisa na minha vida é óbvia, cara. É uma corrente de coisas óbvias na minha vida. Eu gostaria muito que as coisas óbvias se combinassem de tal forma que eu nem percebesse, porque é tanta coisa óbvia na minha vida.
E é um trabalho tão poderoso você interrelacionar até integrar as ideias que às vezes são até conflitantes. Por exemplo, churrasco com arroz. Churrasco é de carne, arroz é de carboidrato, mas eles não são conflitantes, eles estão na mesma cena, no mesmo prato. Cara, o dia que vocês tiverem, a qualquer instante, a qualquer momento, e eu também, o melhor churrasco, o melhor arroz no prato, a tempo e a hora, eu vou dizer, o mundo está curado, cara. Porque a alimentação é um exemplo perfeito. Arroz, feijão, batata frita e um bife maravilhoso. Eu chego até a salivar quando eu penso nisso. Reunir todas essas coisas que são muito diferentes, feitas por famílias diferentes, seres diferentes morreram, né, bois diferentes, e isso se junta num prato só. Olha que analogia interessante. E isso vai me dar a resposta que eu queria. A lista de tarefas, eu penso como se fosse um prato. Pensa num prato. Que você vai consumir as atividades, você vai se relacionar com as atividades. Pensa num prato. Nunca tinha pensado dessa forma. Lista de tarefas, como lista de tarefas já tem ali, eu acho. Mas eu vou verificar. Como um prato que você realmente queira comer. Queira fazer, precise comer, que valorize. Às vezes eu olho assim, tem salada, eu não como, né? Mas às vezes eu quero, cara. Eu não como salada todo santo dia, minha irmã come. Eu não como todo santo dia, mas tem dia que eu quero comer um prato só de salada, não sei nem porquê. Mas que a lista seja isso, um prato que você queira comer. Poxa, um bife, arroz, batata chachá, meu Deus do céu. Que loucura, que coisa boa. Que loucura, que coisa boa. E esperar. Aprender a esperar, né? Uma melhoria no processo de espera. Esperar é uma arte, né? E que eu seja um bom artista da espera hoje, saiba esperar bem. E eu continuo estudando aqui o poder do óbvio nesses 30 minutos que faltam para eu dar um tempo e pensando como seria bom, né, se eu pudesse sentadinho aqui, estimular minha circulação, fazer minha ginástica, porque eu gosto de ficar sentado e falar pra caramba. E veja, eu falo muito, quando eu estou com medo eu falo muito. E o medo, então, tem que se relacionar com alguma coisa. Olha, já é óbvio que o medo na minha vida condiciona muita coisa. O poder do medo. Vou estudar o poder do medo agora. Nesses minutos que faltam, vou estudar o poder do medo. Terminando aqui, e é óbvio que o poder do óbvio me diz o seguinte, que o Otelo é óbvio que você sempre foi medroso. Vários tipos de medo. Até a coragem, às vezes, é pelo medo. Você sai para enfrentar um dragão porque você tem medo do que ele vai fazer. Expectativa. As minhas expectativas, olha aí. Vê a palavra fácil, fácil, tranquilinha, soltinha. As expectativas são pessimistas. Poxa, pessimismo. Pessimismo não tem lá não, cara. Eu vou botar. Pessimismo não tem lá. Pessimismo. Cara, mas por que o pessimismo? Ah, as coisas não vão dar certo para mim. Tanta gente fala isso, né? Tanta gente fala isso. E eu não joguei carta ainda hoje, né? Na verdade, eu joguei as cartas da minha mente, mas eu vou jogar um pouquinho agora. Terminando o poder do hábito, eu vou falar do medo. E no medo eu vou jogar umas cartinhas para você ver como que é poderoso também eu jogar cartas para resolver problemas, né? Poder do hábito, vamos no medo, quero ir logo no medo. Medo, né? Aqui mesmo, ferramenta localizar é tão boa, né? Então, óbvio, o poder do óbvio, ele já me levou, óbvio, e que seja a morte do medo, né? O óbito do medo, né? O poder do óbito do medo é a morte do medo. Mataram um pouquinho o medo hoje. Eu não sei, mas depois, acho que antes do almoço, eu vejo um pouquinho de filme para poder matar um pouquinho antes do medo com qual o propósito, qual a finalidade de matar um pouco do medo. Vamos, não sei, mas vamos ver. O tarô ele fala muito sobre essa questão do medo, sobre a morte. Ele fala muito. O tarô de Marcélia. Vou pegar ele e vou jogar. Vou jogar um pouquinho
Vou dar uma passada aqui no medo, considerações gerais sobre o medo e depois considerações adicionais sobre o medo que vem do Tarô de Marcelo. Então, primeiramente, eu posso dizer que o medo tem a ver com o ambiente. Tudo começa com o ambiente, cara. Tudo começa com o ambiente, tudo começa com o ambiente. Não só o medo. O medo e suas várias degradações. A síndrome do pânico também começa no ambiente. A ansiedade começa no ambiente e até o complexo de Messias, já reparou nisso? Querer salvar os outros também vem do medo. Né? O complexo de Messias, está sempre querendo salvar alguém. O complexo de bombeiro, né? Que nem o complexo do príncipe que quer salvar sempre a princesa, né? E a princesa às vezes não precisa ser salva, ela que salva o príncipe na maioria das vezes, de uma infelicidade. Então, na verdade, o príncipe está procurando a própria salvação, achando que, botou na sua cabeça, na própria cabeça, que quer salvar a princesa e a princesa. Então, o complexo do Salvador, vou chamar o nome do... Achei o nome certo. Falando, o complexo do Salvador. É uma coisa que já vem uma das consequências, né? Complexo do Salvador também é interessante. Também uma outra coisa é não respeitar ninguém. Respeitar ninguém. Vou botar aqui, complexo do Salvador, tem várias coisas aqui. Tem um amigo meu que se chama Salvador, mas não é ele não. Complexo de Salvador, não, também do Salvador. Complexo do Salvador, arrogância. Vou botar embaixo, cara, mas aqui, deixa ele aí. Vou botar embaixo, complexo do Salvador, arrogância. Arrogância é... Às vezes é pelo medo mesmo, né? Complexo. Salvador. Você não sabe, complexo, né? Tem gente que fala assim, que é fácil falar complexo. Complexo Salvador. Arrogância também. Isolamento já está. Isolamento é a palavra que já está. Vamos ficar com esse por enquanto. Complexo Salvador. O complexo do sabe tudo. Complexo de sabe tudo. Sou o cara, sei tudo. Tu tem opinião para tudo. E a fantasia já está. Fantasia já está. Então fantasiar coisas. Fantasiar soluções. Vou botar aqui, esperanças. Esperança infantil. Isso não está, mas esperança acho que tem. Não tem. Uma esperança infantil, tudo vai dar certo. Com base em quê? Nada. Tem mais alguma coisinha? Mais alguma coisinha que eu gostaria de relacionar com o poder do óbvio? Gestação, cara. Gestação. Né? Não é só a gravidez, mas a gestação. Gestação, período da concepção ao nascimento. Vou botar aqui. Da concepção ao nascimento. Cara, cada vez que eu converso sobre alguma coisa, vem mais coisa. Será que algo aconteceu? Será que foi algum aprendizado? Aprendizado tem aí. No período da concepção ao nascimento, cara, será? Que me tornou um cara super arrogante em uma época da vida, agora eu sou um tiquinho. Um tiquinho só mesmo, mas às vezes essa arrogância aparece na pior hora. Às vezes você vai conversar com um cara que sabe muito mais do que você e você fica falando sobre o que você sabe e não aprende. Uma falta de sabedoria, né? Vamos para o poder do óbvio de novo, vamos para o medo. Eu quero estudar o medo, o poder do medo. E vamos continuar no medo, vamos no medo. Esse vídeo pode ser um pouquinho mais longo, né? E aí, o entendimento que o medo ele tem uma força danada. Vamos procurar a obviedade aí? Cara, o medo, na verdade, é força no sentido de que medo é força, isso eu entendo. Quando eu estou com medo, eu fico forte, eu corro pra caramba. Nossa, quando o cara está com medo, ele subiu um muro, ficou com medo, veio o pitbull e subiu um muro que ele nunca imaginou
que ele conseguisse subir na vida. O medo dá uma força, o medo é uma força danada. A gente percebe essa força com uma sensação de medo, né? Mas o medo, ele tem uma característica interessante, ele afasta. O medo, ele afasta ou agride, né? Não aproxima carinhosamente, o medo afasta ou agride. Reações extremas, né? Vem se aproximando devagar, com carinho, não é medo, é um respeito, é uma consideração. Agora, quando é medo, você imobiliza, afasta, tudo você quer ter poder sobre o outro. Quem tem medo quer ter um poder sobre o outro, cara. Querer ser melhor do que o outro, competir com o outro. São coisas que são importantes. Deixa eu colocar isso aqui em outro lugar e depois acrescento essas palavras. Olha. O poder do óbvio, querer competir com o outro, querer superar o outro, né? Querer competir e superar o outro, querer ser melhor que o outro. Não aceitar a superioridade do outro. Várias coisas, né? Só pensando um pouquinho no medo, no poder do óbvio, nessas coisas todas. Cara, deixa eu falar aqui sobre o meu relógio. É o poder que o outro tem sobre você. Você não quer que... Não querer que as coisas tenham poder sobre você. Não é liberdade, não. É negar o poder do outro. Isso é importante. Olha, isso não tem o poder do outro. A redução da sensibilidade, tudo isso, a depressão. Depressão eu acho que tem, mas eu vou botar aqui também. Então, são várias coisas que o medo acarreta. Várias coisas que o medo acarreta. Isso é óbvio, ainda não. Mas acabou, óbvio, acabou. Puxa, acabou. Pois é. Ou você espera, que é muito legal também aprender a esperar, porque quando você aprende a espera diminui. Ou você fala sobre outra coisa, né? Falar sobre uma caneta, né, cara? A caneta é tão legal, né? Uma caneta, ela simplesmente... O poder do outro, pronto, viu? Vou falar sobre a caneta. Naturalmente, quando você fala sobre outra coisa, a caneta, ela... O poder de escrever é muito legal. Então, saber usar esse computador humano é maravilhoso, é fantástico. E o poder do outro, ele te agride, ou pode te agredir. Mas aí precisa, em primeiro lugar, de uma presunção, uma expectativa, um pessimismo. O pessimismo se formou como? O pessimismo é uma conclusão, né? Eu falei que eu ia conversar sobre o tarô, né? Mas deixa eu terminar essa ideia aqui que está tão legal. O pessimismo é uma conclusão, tá bom? Então é interessante. É uma conclusão. Mas como é que a gente chega a conclusões? Já falei que é pela repetição, isso aí num outro vídeo. Ah não, mas esse é não listado, eu vou botar com o público daqui uns 3 meses, eu boto ele com o público, tá legal? Por relações de causa e efeito repetidas, então é por repetição também. Por trauma também, você pode chegar a uma conclusão pessimista por trauma. Isso não é óbvio para mim, tem que tornar isso óbvio. Até pela repetição as coisas vão ficando óbvias, né? E só, esses 3 processos. Né? Então, como é que, se eu sou pessimista hoje, algo se repetiu várias vezes e eu cheguei à conclusão, olha, o mundo machuca. Pronto. É uma conclusão, o mundo machuca. Cara, é uma conclusão tão poderosa que a gente chega, né? Cara, o mundo machuca. Então, se o mundo machuca, eu vou me afastar dele. E o mundo sempre machuca. E aí você acaba desenvolvendo uma expectativa inadequada do mundo porque você tem uma crença limitante básica. O mundo machuca.
É claro que o mundo machuca, sempre machucou, mas também o mundo alimenta. Ou o mundo alimenta. O mundo alimenta, o mundo sempre alimentou. Me alimentou muito bem. Cara, eu tenho quase 2 metros de altura, já comi muito bife com fritas, muito feijão, feijão gostoso. Queria até sair para buscar um feijão hoje, sabe? Tô pensando aqui. Um horário assim é bem. Tô pensando aqui. Um bife com fritas, hein? Já pensou? Ah, não, mas isso é pro colesterol não é muito bom não. Mas de vez em quando, quando vez, um bife com fritas, quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe? Deus arranja a solução para as coisas de uma maneira mais inusitada. Veja o meu caso. Eu estou praticando um processo de palavras-chave sem saber. E porque é um processo importante. Será que veio, será que não veio e tal? E trazendo palavras-chave, falando, olhando para as minhas inspirações com alguma lógica óbvia. E entendendo que o medo ele machuca, cara. O medo machuca. Por que eu disse o medo machuca do nada? Porque o medo machuca hoje em dia. Então o que está me machucando hoje é o medo, mas isso não é óbvio. O isolamento do mundo machuca. Se isolar do mundo, você se afasta do alimento. Né? Porque o mundo alimenta. Ah, o mundo machuca? Tá, não vou discordar não, cara. Mas o mundo alimenta. E eu também vou concordar com isso. O alimento ele vem do mundo, é óbvio. Isso, cara, isso não tem como, é óbvio. Isso aí já está incrustado ou incrustado na nossa alma, cara. O mundo ele alimenta, o mundo desvirtua, o mundo machuca, mas o mundo alimenta. O alimento, a maçã, a pera, não sei o que, vem do mundo. Não tem pera na barriga da minha mãe. É ridículo, né? Mas o ridículo às vezes dá uma libertada. Quando você ri, você, cara, é isso mesmo, é um grande insight. Não tem mesmo barriga da minha mãe, não tem maçã. Não tem maçã, a maçã vem de fora. Então tem maçã. Ela come a maçã e traz a maçã para mim. Eu tenho um serviço de delivery. Delivery, da concepção até o nascimento, eu vivi delivery. Cara, com certeza, com certeza, com certeza. E eu estudei um pouquinho do medo e eu estou querendo que as coisas fiquem óbvias para mim, mas eu estou falando de tanta coisa. E a administração do tempo, até o que você vai fazer hoje? Eu já estou fazendo. E eu estou dizendo, tem que ter intimidade, tem que ter o poder do óbvio para eu poder saber o que eu vou fazer. E o poder do óbvio, ele tem que ser algo ligado à lógica. E o poder da lógica está ligado a palavras correlatas. Falei, a minha tripinha lógica sobre a administração do tempo é essa. Eu estou falando de lógica. E aí agora vem um papinho de palavras correlatas e agora eu vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui, vou usar isso aqui, porque se eu ficar naquela tabela ali, eu vou ter assunto para a vida inteira. E eu vou direto no seguinte período, da concepção ao nascimento. Porque será que esse medo veio? Eu falei de tanto do nascimento, né? Será que esse medo veio daquela época, cara? Período da concepção ao nascimento, será que aconteceu alguma coisa? Não sei, mas naquela época tudo é óbvio, né? Tudo é óbvio, cara. Tudo é óbvio. Cara, o bebê não tem uma condição enorme de reflexão, né? Continua usando a tabelinha porque a ideia é refletir em cima de alguma coisa e depois jogar a carta em cima. Ou ao contrário, né? De repente eu já sei todas as palavras estão na minha mente, todas elas estão na minha mente, e eu posso simplesmente jogando e tirando tudo, né, cara? Sem passar o dedo pela tabela, sem percorrer as células aqui do Excel. Posso fazer isso muito bem, até para poder jogar um pouquinho, porque hoje eu não joguei nada, né? Todo dia eu jogo 100 jogos, todo dia. Hoje eu vou jogar os 100, eu vou jogar os 100. Vou chegar à noite e fazer os últimos 20, os últimos 10. Vou jogar os 100, vou responder e-mail, vai dar tempo, vai dar tempo. Eu tenho que me preparar para uma prova, vai dar tempo. Eu tenho que produzir várias coisas hoje que eu estou produzindo já. Já produzi uma coisa bem interessante, bem óbvia. Ou seja, eu estou falando de outra coisa. Enquanto isso, o meu cérebro está criando
as respostas que eu preciso. Mas eu não vou esperar não. Eu vou jogar a carta. Vou jogar a carta porque eu estou ansioso. Tem um excesso dentro de mim. E se tem um excesso dentro de mim, eu vou jogar. Cadê o excesso? Não, eu estou só esperando passar ali as cartas para... Eu estou combinando período da concepção ao nascimento 2 a 2 com conhecimento financeiro, omissão, pobreza, capacidade de transformar a vida, fonte de renda, tudo isso, para que eu entenda que algumas coisas que eu sofro hoje, eu aprendi lá no período da concepção ao nascimento. É uma maneira de trabalhar, combinar essas cartas 2 a 2, e assim eu vou gerando uma cognição enorme sobre tudo que aconteceu, sobre as consequências do meu período da concepção ao nascimento. Tive uma gestação boa, uma vida muito com fartura, eu posso dizer. E vou jogar uma cartinha, porque materialmente eu já sei que não me faltou nada. Já falei um pouquinho sobre esse período, e a conclusão que eu cheguei é que eu me isolei bastante. Estou jogando, ora eu jogo para lá, ora eu jogo para cá, ora eu jogo... Já expliquei isso. E tem que esperar. Nesse processo a gente espera. Porque tem uma ideia adicional aí, porque o que eu estou buscando é o poder do óbvio. Né? Se você se isola, cara, isso aconteceu no meu período de gestação ao nascimento, por vontade própria, o meu organismo muito inteligente, ele se isolou. Reduzindo a sensibilidade, então eu passava a escutar menos, eu passava a sentir menos, até perceber menos. Diminuiu a minha percepção, até deprimiu, né? Deprimiu tudo que me conectava com a realidade externa, a realidade ameaçadora. Né? Mas isso tem uma consequência muito importante. Olha, jogando a carta, eu já vou trazendo outras coisas. Assistir o filme pode trabalhar isso, pode trabalhar o medo da vida. Mas é isso que eu quero trabalhar agora, no meu dia. Eu quero trabalhar o que eu tenho que fazer hoje, o que eu quero fazer hoje. E sair com força para fazer. Sair com força para fazer. E a partir do momento que eu tenho força para fazer uma coisa, ter força para fazer a outra. E assim, gerar força para fazer as coisas. Mas no período da concepção do nascimento foi ao contrário. Era força para não me conectar. Olha, tem um pulo lógico aí. Porque se eu quero ter força para fazer as coisas no mundo, no dia a dia, na prática, e o que é fazer coisas no mundo? Para fazer eu preciso me conectar com o mundo. Então eu quero, na verdade, me conectar com o mundo para fazer coisas. Eu estou usando palavras correlatas, né? Para usar o poder do óbvio. Né? O poder do óbvio diz o seguinte, cara, se você usar palavras demais, você vai tornar a tua palestra muito enfadonha, isso é óbvio. Então eu estou trocando aqui, ó, olha, o conectar é um fazer. Na verdade, fazer é um conectar, e os dois são verbos. Né? Pronto, já compliquei. Mas na verdade a ação de conectar é que me possibilita fazer. Tem como ser diferente? Não. Então eu tenho que me conectar com o mundo para fazer as coisas no mundo. Tá legal, mas como que eu vou me conectar se eu tinha uma crença de que o mundo... Não, eu continuo com a mesma crença. Olha, o mundo machuca, mas é ele que me alimenta. Aproveita a mesma crença do passado, aquela crença inadequada, limitante ao extremo. Ele machuca, mas também alimenta. Ele machuca e alimenta. Ele machuca e alimenta. Ele impacta e alimenta. Pronto, eu diminuí o machuca. Ele impacta alimentando. Mas às vezes o alimento é amargo, então o alimento pode ser um remédio amargo também. Que parece dar a impressão de que machuca. Cara, o que eu fiz? Eu fiz uma embolada aqui, que só com a carta eu pude trazer uma auto-hipnose. Talvez falando mais um pouco eu pudesse trazer, mas a carta, sei lá o que ela me trouxe mais coisas. Olha, o mundo
ele me alimenta e às vezes o alimento dá a impressão de que machuca. Sim. E às vezes o alimento protege. E às vezes o alimento amargo é que protege. O alimento que parece que machuca é o que protege. Então às vezes a gente não sabe se realmente machuca ou não. Será que machuca mesmo? Será que machuca mesmo? Vou jogar 10 vezes só agora, 10 aqui, 10 ali. Vai dar 30. A minha cota é 30 por dia, mas hoje eu vou jogar 100. É óbvio que é muito bom jogar 100 todo dia, 100 jogos todo dia. É óbvio. Porque eu mudo, né? Eu mudo. Daqui a pouco a minha irmã vai me chamar para o almoço. E eu tenho tarefas a fazer dentro de casa. A gente sempre tem, isso é óbvio. E coisas a fazer, talvez até na rua, amanhã. Aproveitar para amanhã fazer coisas na rua. Quem sabe eu pego a minha carteira renovada de trânsito amanhã. Porque eu não posso perder os olhos da vida toda. Na verdade, os olhos da vida é que me mandam gravar. Me mandam terminar de gravar e falar que o período da concepção ao nascimento, ele se caracterizou por um isolamento. Final do período, a fórmula foi: o mundo machuca. O mundo é igual a dor. Mundo é dor. Pronto, essa é a fórmula. Mas a fórmula que eu já fiz, que eu já refiz é: o mundo alimenta. O mundo é igual a alimento. Pronto, o mundo é igual a alimento. E o alimento, às vezes parece que machuca, mas o mundo é alimento. Então, alimento, cara, é coisa que a gente bota para dentro, né? E o alimento vem do mundo. Já me machuquei no mundo? Já me machuquei no mundo? Já. Mas o mundo não veio aqui para me machucar, ele não veio. Tem gente que veio, sim. A casa foi invadida, a pessoa foi sequestrada, então eu nunca tive uma experiência extrema, graças a Deus, desse estilo, nesta existência. E esperar a carta é mais fácil, né? É a coisa mais fácil. Você fica olhando a carta para lá, uma carta para cá, você olha, distrai até a tua vista e você vai dizer: o mundo, ele é um mundo... O pessoal fala assim: olha, o mundo é mau. Depois você vai dizer que você te enganou. Se eu falar cigana te enganou, aí pode parecer que é um preconceito e tudo mais. Então você te enganou, aí cara, as pessoas já sabem. Eu estou aqui estudando de alguma forma, eu estou estudando para o meu concurso. Não sei porquê, mas se é um trabalho, se a carta está me ajudando a evocar informações sobre algum assunto, ela trabalha evocação sobre... Ela está trabalhando evocação. Não é de números, não é de datas, mas é evocação. Então tudo ajuda, tudo ajuda. Perceber um entendimento maior de um modelo importante que é o da cognição humana, é muito interessante até pela própria carta. Porque o foco, a intenção era o quê? Pensar no período, as conexões, né, entre o período da conexão, as conexões entre o período da concepção e o nascimento. E ele continua pensando, mas ele diz o seguinte: olha, aprenda mais sobre o modelo da cognição humana, porque ele vai te dar as respostas que você precisa. Então entenda mais esse modelo por aqui. O modelo diz o seguinte: olha, pode parar de esperar, porque a espera quer dizer o seguinte, é processamento. Então, troque espera por processamento. Olha, primeiro processe as informações do ambiente. É isso que acontece quando a gente espera. Esperar é um verbo que dá uma ideia até de impotência, né? Espera, cara. Processa as informações primeiro, para depois tomar a vitamina. Você vai tomar a vitamina sem fazer a vitamina? Sem processar a vitamina? Eu não sei se isso é óbvio,
mas eu sei que isso é forte. Eu concordo, eu já gravei 1h30 hoje, eu estou gravando, na verdade, eu vou chegar a 1 hora nesse vídeo, então na verdade eu já gravei 1 hora, na verdade são 2 horas de vídeo que eu vou acabar gravando hoje. Então eu preciso levantar mesmo, isso é óbvio. Eu vou levantar para almoçar, isso é óbvio, não sei o que eu vou comer. Então as coisas óbvias estão me levando ao longo do dia. E o que é óbvio? O que é óbvio? É o que eu vou fazer ao longo do dia. Onde eu vou fazer ao longo do dia. Com quem vai estar presente? Quem vai estar presente na sala? Provavelmente minha irmã. Para quê? Para almoçar. Então, é óbvio que andar ao longo do dia, eu modifico as coisas que eu faço. Eu modifico o que fazer. Também se modificam os lugares por onde eu passo. Onde eu faço as coisas, o onde fazer, se modifica. Modifica também a presença das pessoas nesses determinados lugares. Quem vai estar presente comigo se modifica ao longo do dia, de um dia óbvio. Modifica também a finalidade, o fim, né? Para que eu quero almoçar, eu quero me alimentar. Então modifica. E por fim se modifica o quando. É agora, é depois. Isso se modifica. Então é óbvio que viver o dia é modificar o que? Fazer ao longo do dia. É modificar com quem vai fazer o que você tem que fazer ao longo do dia. É modificar, variar. Onde você vai fazer as coisas que você tem que fazer ao longo do dia. E modificar o para quê, a finalidade, para que fazer. E para que fazer te leva, contextualiza, se combina com o que muito bem, com o onde, com o quem e quando fazer as coisas ao longo do dia. Cada dia, o dia tem X horas, a cada hora você vai fazer alguma coisa. Então esse é o contexto do quando. Quando fazer o que ao longo do dia. Isto é a base óbvia da administração do tempo, por exemplo. E me diz um pouco o que fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou almoçar, pô. Não preciso fazer cálculo nenhum. Está na hora do almoço, eu vou almoçar. Não estou exatamente com fome, mas eu vou almoçar, porque senão vai me dar um problemão de administração do tempo. Então, aquela conversa de manhã logo cedo, sobre a confusão, foi resolvida assim. Vou fazendo o óbvio. Pronto. Resolvi. O que você vai fazer, Otelo? O óbvio. Só vou fazer o que é óbvio. Resolvi. Como assim? Vou fazer o que é óbvio. Como é que eu vou saber o que é óbvio? Buscando o óbvio. Conversando sobre o óbvio, eu vou fazer o que é óbvio. E conversando sobre o óbvio, aos pouquinhos eu vou conversando sobre o óbvio da minha vida. É óbvio que não sei o que, é óbvio que não sei o que lá. E acabei, obviamente, conversando sobre vários temas. Período da concepção ao casamento, por exemplo. Falar sobre... Acabei mudando o nome espera para processamento. Então deixa eu processar as informações. Esse nome já me dá uma ideia de que eu tenho algum poder sobre a vida. Deixa eu processar as informações da vida para saber o que eu faço. E aí? O que eu faço? O que eu faço? O computador me chamou para liberar espaço de armazenamento. É óbvio que eu tenho que fazer alguma coisa, tirar alguns vídeos, né? Tirar vídeos é o principal, vídeos como esse, porque daqui a pouco ele não vai gravar realmente mais nada. Ele vai dizer, olha, não tem como salvar aqui, não tem espaço. E aí eu vou ter que salvar em outro lugar, né? Então é melhor eu ir tirando alguns vídeos, isso é óbvio.
Isso é óbvio. É o que eu tenho que fazer, para quê? Por que fazer algo, né? Não, essa pergunta não me interessa, não. Essa pergunta, no dia a dia, não, eu nem me faço muito. Mas para quê? Para preservar a minha capacidade de gravar. Responder a pergunta do porquê. Por quê? Porque eu preciso gravar, né? É o meu trabalho gravar. Vou gravar hoje umas 6 horas de gravação. Gravando, já gravei 2. Não foi difícil, foi? Foi só conversar, foi conversar. Jogando a gente às vezes nem precisa esperar, é engraçado. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando e tem gente que a personalidade não permite esperar, então ela vai. Tem que saber usar isso, né? Saber até usar o nervosismo, né? Conversar sobre a vida, conversar sobre o que quiser conversar, porque agora num concurso como é que eu vou conversar, né? Cara, eu vou conversar sobre a outra questão, a questão de cima. Cara, essa questão de cima, ela me traz tantas questões da minha vida, eu posso ficar assim, né? E de repente a questão de baixo vai ser respondida, pim, certinho. Por quê? Porque eu evitei de trabalhar aquela questão com os meus protocolos inadequados. E mais, eu usei o grande poder do meu modelo cognitivo. Meu grande processador de informações, ele é um processador perfeito, né, cara? Ele é muito... E jogando aqui até eu me distraio um pouco e a espera até diminui. Ele traz até uma boa respiração. Se eu prestar atenção na minha respiração, que tal? Prestar atenção na minha respiração, e se assim não adiantar, eu vou começar a falar sobre outra coisa e pim, a resposta vem. E depois, se eu respirar pensando na minha vida, vou pensar na minha vida inteira e pimba, pronto. Se eu pensar como aquela resposta certa vai da minha vida, não vai funcionar, porque isso vai gerar uma carga muito grande. Por que não funcionaria? Sim, olha, subconsciente, saber essa resposta, então, pimba. Pô, será que dá? Tem que testar, né? É um novo tipo de teste. E por que resposta? Olha, a administração do tempo hoje é simplesmente almoçar, e eu vou falar sobre a administração do tempo, é almoçar, descansar um pouquinho, comer um doce de abóbora, depois assistir uma meia hora de filme se der, se não, vai escutar música, por exemplo, vai sentar lá na frente, depois começa a gravar, prestando atenção, porque pode ser que o lixeiro passe hoje, que não passou ontem, mas está de greve. E aí depois você vai caminhar de novo. E depois vai jantar e vai descansar um pouquinho, vai gravar mais 2 horas e vai atingir a sua meta de hoje. Acabou. Meu dia está feito num nível rápido, né? Então, parece até que eu vi escrito as coisas. E jogar. Eu joguei para evocar, né? Joguei para evocar. Esse jogo foi para evocar. Mas eu não tenho números para falar. Quem disse? O que é um número? Vamos fechar esse bloco dizendo o que é um número. Número é uma quantidade. Número é um tamanho, cara. O número é uma característica cognitiva. Números. Números e características cognitivas são 2 palavras importantes que eu vou colocar aqui. Ao final desse bloco aqui, ó, números. Números. Vou botar minúsculo. Minúsculo também. Pronto. Números e características cognitivas. Né? Números e características. Por quê? O número é um tamanho. 10 é muito grande, é muito. É algo que é muito. 1 é pouco. Pouco alguma coisa. 1000 é muito alguma coisa. 1000% é 1000 dividido por 100, então diminuiu. Número é tamanho, número é tamanho, número é cor, número é algo que a gente pode perceber, né? Percepção já tem. Ou será que não tem? Percepção, será que não tem?
Eu acho que se a pessoa se isolou, né, a percepção pode receber um valorzinho, né? Vamos ver, percepção aqui, vamos ver se já tem. Vamos ver aqui embaixo, ver se já tem. Ver se já tem aqui. Percepção. Não tem, olha, você vê? Uma coisa tão importante, né? Tão importante, percepção, não tem. E como é que a gente não fala? Como é que a gente vive sem falar de percepção, né? Pronto, gente. Falamos, jogamos uma cartinha, vou dar um tempo agora para almoçar. Meu dia já está todo planejado. Já tem até uma lista. Estamos do pagamento do IPTU amanhã e as contas. Amanhã, depois de amanhã.